Olá, boa noite. Estamos começando Rede TV News. Olá, boa noite. Programa social Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, começa em novembro com um aumento de 20%. A CPI da Covid pede indiciamento de mais de 60 pessoas e 2 empresas. O relatório final foi apresentado hoje e você vai ver também. O Brasil alcança a marca de 50% da população totalmente vacinada contra o novo coronavírus. Justiça afasta do cargo por 6 meses governador do Tocantins. Ele é suspeito de receber propina. A CPI da Covid no Senado pediu o indiciamento de mais de 60 pessoas e 2 empresas. O relatório final foi apresentado hoje, depois de quase 6 meses de reuniões e depoimentos. A sessão começou com atraso de quase 2 horas. O relatório, elaborado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, tem 1.180 páginas e recomenda o indiciamento de 66 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, ministros como Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e Marcelo Queiroga, da Saúde, ex-ministros como Eduardo Pazuello, também da Saúde, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Parlamentares, empresários, médicos, pesquisadores e lobistas também tiveram pedido de indiciamento, além de 2 empresas, a VTC Log e Precisa Medicamentos. Durante a leitura do documento, senadores governistas criticaram os crimes mencionados no relatório. Para o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, existe ilegalidade na tentativa de acusação de diversos delitos ao presidente. Quanto às imputações contra o presidente da República, resulta evidente, tanto no ordenamento jurídico interno, como no âmbito internacional, que qualquer tentativa de imputar responsabilidade ao presidente da República extrapola a interpretação sistemática dos princípios constitucionais e a legislação penal. Por maior esforço hermenêutico que se almeja realizar, não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. O relatório do senador Renan Calheiros é uma peça de ficção. Para começar, ele enquadra o presidente da República como ele indicia o presidente da República. O presidente da República não é investigado no âmbito do CPI, não pode ser investigado por vedação constitucional. E ele determina o indiciamento. Isso é ilegal, é inconstitucional. Ele acusa de crime aonde não tem crime e aonde há acusações com provas robustas de crimes que aconteceram, ele simplesmente ignora, não toca no assunto, não faz qualquer acusação, não faz nenhuma imputação, não indicia ninguém. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também criticou os trabalhos da CPI. Ele disse na chegada ao Palácio do Planalto que a comissão só olhou para um dos vários problemas existentes no país e que haverá exploração política a partir da entrega do relatório final. Mais uma vez, coloco que a CPI ela foi criada para avaliar o desempenho do governo ao longo da pandemia. Ela se concentrou única e exclusivamente numa vertente, que foi a questão da saúde. Ela não olhou a questão econômica, não olhou a questão social, né? E o relatório ainda vai ser votado lá pelos representantes da CPI, vamos ver o que vai emergir disso aí, né? E, óbvio, haverá uma certa exploração política em relação a isso, aliás, já tem ocorrido. A votação do relatório final está prevista para terça-feira da semana que vem. E, se for aprovado, o documento será encaminhado a diversos órgãos investigadores, como a Procuradoria-Geral da República. A presidência da Câmara dos Deputados também receberá uma cópia do relatório. Se o parecer do senador Renan Calheiros for rejeitado, o documento será arquivado. E o governo federal anunciou hoje o Auxílio Brasil, novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Durante o anúncio, o ministro da Cidadania, João Roma, destacou que o Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro. O governo estima que quase 17 milhões de pessoas serão beneficiadas. O ministro também anunciou um aumento de 20% no valor a ser pago. Hoje, o benefício médio é de cerca de R$ 189. É um programa, certo, que está estruturado para que avance cada vez mais
com políticas integradas para atender a esses brasileiros mais necessitados. Portanto, os 20% não é em cima de um valor unitário, mas sim sobre a execução de todo o programa permanente. Além do Auxílio Brasil, o governo também estuda a possibilidade de um outro benefício transitório até dezembro de 2022 para que nenhuma família receba menos que R$ 400. O governo ainda discute com o Congresso de onde virão os recursos para o pagamento do benefício, mas o ministro João Roma afirmou que o novo programa vai obedecer ao teto de gastos. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no interior do Ceará. Bolsonaro chegou de helicóptero no final da manhã. No centro de Russas, a 170 quilômetros de Fortaleza, foi recebido por apoiadores. Na visita, o presidente autorizou obras de segurança hídrica com investimentos de R$ 600 milhões, que vão beneficiar mais de 50 cidades do Ceará. Bolsonaro falou sobre a inflação, principalmente dos alimentos e combustíveis, e afirmou que o novo auxílio, que vai substituir o Bolsa Família no valor de R$ 400, não vai furar o teto de gastos. Nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. No final do discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a CPI do Senado. Disse que não tem culpa de nada, que a CPI só produziu ódio e rancor e voltou a defender a autonomia médica. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Dizer a vocês que no momento que ninguém sabia como tratar aquela doença, eu tive a coragem de me apresentar, depois de ouvindo muita gente, em especial médicos, me apresentar para uma possível solução. E, obviamente, essa solução calcada na autonomia do médico brasileiro. O relator do projeto, que prevê a desoneração da folha de pagamento das empresas, fez um alerta para o risco de uma demissão em massa caso a proposta não seja aprovada. O projeto, que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, estende a desoneração da folha de pagamento até 2026. O texto permite que as empresas troquem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Hoje, a desoneração da folha de pagamento beneficia empresas de 17 setores da economia que mais empregam no país. Essa proposta inicialmente contempla 17 setores da economia de nosso país, responsáveis pela geração direta de cerca de 6 milhões de empregos. Se nós não prorrogarmos a desoneração da folha de pagamento, nós poderemos ter, já a partir do ano de 2022, mais 3 milhões de desempregados. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.861.000 pessoas se recuperaram da doença, 215.000 ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 604.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país.
E olha só, gente, as internações por Covid em São Paulo seguem em queda nos hospitais privados. O número foi divulgado pelo sindicato da categoria. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Guilherme Lopes, que tem informações para a gente, né, Guilherme? Quantos leitos de UTI estão ocupados hoje em todo o estado de São Paulo, Guilherme? Olá, Gabriela. Boa noite a você, a todos que estão ligados com a gente. De acordo com o sindicato que realizou essa pesquisa junto aos hospitais privados do estado, apenas 20% desses leitos estão ocupados. São leitos dedicados a tratar pacientes com Covid-19. O sindicato informou que é uma queda de 8% em relação ao começo do mês. Os leitos clínicos também apresentaram uma diminuição em torno de 10%. Atualmente, de todos os pacientes internados, 23% são idosos, o que mostra também uma redução em relação ao começo do mês, quando esse público representava quase a metade dos leitos de UTI ocupados nos hospitais privados do estado de São Paulo. O estudo também perguntou aos pacientes que estão internados quais deles tomaram a vacina contra a Covid-19. E 70% desses pacientes informaram que receberam as 2 doses da vacina. No entanto, isso não é motivo de preocupação, de acordo com essa mesma pesquisa, porque ela aponta que é justamente a vacinação que tem avançado no estado de São Paulo que tem proporcionado a redução de casos graves e de internações no estado de São Paulo em relação a esses leitos particulares. A pesquisa foi realizada com 60 hospitais privados do estado. Agora, no começo da noite, o governo paulista divulgou o índice de ocupação em leitos de UTI agora de todos os hospitais, que se mantém estável em 28%. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. Olha, há 2 meses nós mostramos aqui no Rede TV News flagrantes de superlotação no Hospital das Clínicas da UFMG em Belo Horizonte. E ainda hoje, funcionários do pronto-socorro enviaram novas fotos e vídeos que comprovam que, mesmo com a queda nas internações por Covid, a situação é cada vez mais crítica. Estas imagens de celular foram gravadas na última segunda-feira. O flagrante mostra pacientes, acompanhantes, médicos, enfermeiros e funcionários da limpeza dividindo o mesmo espaço. Por este ângulo, dá para ver diversas macas no corredor, algumas sem colchão. Atendimentos que deveriam ocorrer nos quartos e enfermarias são improvisados aqui. Segundo um funcionário que pediu para não ser identificado, a espera por um leito em cadeiras também é comum. Tem uma senhora que está na cadeira de roda, foi admitida comigo ontem, na parte da manhã. E ela está até hoje numa cadeira, dormiu, ficou o dia inteiro ontem e permanece até a data de hoje. Este outro vídeo gravado hoje mostra que o problema é recorrente. Pacientes que não aguentam esperar sentados juntam cadeiras para deitar. Na entrada do pronto-socorro, um comunicado informa que a unidade se encontra em situação crítica de superlotação, superando a capacidade instalada. E enquanto perdurar tal situação, serão atendidos apenas casos de risco iminente de morte e gestantes. O setor de urgência e emergência do Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte tem 66 leitos e 16 pontos de atenção nos corredores. Em nota, a direção informou que o número de atendimentos aumentou nos últimos meses e providências estão sendo tomadas para minimizar os impactos. Segundo o HC, houve um agravamento de doenças crônicas durante a pandemia. Alguns pacientes necessitam de internações mais prolongadas e quem chega ao pronto-socorro precisa esperar mais tempo para subir para as enfermarias. Há 2 meses, o Rede TV News mostrou que havia pacientes à espera de leitos até no refeitório dos acompanhantes. Funcionários relataram também falta de insumos e medicamentos. E o governo de São Paulo anunciou investimento em universidades públicas do estado e a contratação de profissionais da saúde para tentar zerar a fila de exames e cirurgias que foram adiados por causa da pandemia. R$1 bilhão. Esse é o valor do repasse do governo paulista a universidades públicas do estado, a USP, Unicamp e Unesp. A verba será investida em infraestrutura física e em tecnologia. E para 2022, as áreas de ciência, tecnologia e inovação terão o maior orçamento de todos os tempos. Serão 17 bilhões de reais de investimentos nas universidades e também para a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Um orçamento robusto e o maior, repito, de toda a história. O governo vai contratar mais de 1.000 profissionais na área da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes sociais. Os novos contratados vão trabalhar em hospitais públicos do estado para suprir a necessidade dos serviços que ficaram suspensos durante a pandemia. Amanhã começa uma nova fase do programa Corujão. A meta é realizar 51.000 procedimentos oftalmológicos, com consultas, exames e cirurgias. Até dezembro, o estado pretende zerar a fila da especialidade. Os horários serão estendidos nas várias unidades, cada qual tem o seu horário que será enviado para cada um dos seus pacientes, para que nós possamos nos utilizar também dos períodos diurnos e noturnos. Serão 46 ambulatórios médicos de especialidade e 10 hospitais estaduais que darão esse acolhimento. Os índices da Covid-19 no estado continuam em queda. Os hospitais públicos de São Paulo têm 28,5% de ocupação dos leitos de UTI, com 1.841 internados. O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Tocantins, Mauro Carlessi. Ele é investigado por corrupção e obstrução de investigações. O vice-governador Vanderlei Barbosa assumiu interinamente o cargo. Os agentes federais chegaram a Palmas em um avião da Força Aérea Brasileira para evitar o vazamento de informações. Eles estiveram na casa do governador afastado e na sede do governo do estado. 2 veículos de Carlessi foram apreendidos e levados à sede da PF. Houve também mandados contra secretários estaduais. O titular da Secretaria de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, também foi afastado do cargo. As investigações apuram um suposto pagamento de propina relacionado ao plano de saúde dos servidores estaduais, a obstrução de investigações e o desvio de dinheiro público. O prejuízo aos cofres pode chegar a mais de 44 milhões de reais. Até o momento foi determinado o bloqueio de 40 milhões dos investigados. Ao todo foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Nossa produção procurou o governador afastado, Mauro Carlessi, e o secretário de Segurança Pública, também afastado do cargo, Cristiano Sampaio, para que eles se posicionassem sobre as investigações, mas ninguém respondeu aos nossos contatos até o fechamento da reportagem. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Quase 300 policiais cumpriram 24 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão nos estados do Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará e Piauí. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores de 68 pessoas físicas e jurídicas. Entre os bens estão 3 aeronaves, 19 embarcações, 95 veículos de luxo e imóveis. Só os ativos financeiros bloqueados alcançam quase 6 milhões de reais. A polícia não divulgou a quantia de dinheiro apreendida na operação de hoje. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o aeródromo servia como ponto de apoio para abastecimento e manutenção das aeronaves utilizadas no tráfico internacional de drogas. A pista é regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil e pertence ao empresário e ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre, que foi preso na manhã de hoje. Esse investigado ele prestava apoio logístico para a organização criminosa realizar o transporte do material entorpecente. Segundo a polícia, existem fortes indícios de que os alvos da operação usavam empresas de fachada, sediadas em outros estados, para ocultar os ganhos obtidos com os crimes. Com a conclusão das investigações, a gente pretende descobrir essa origem. Os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas de até 51 anos de reclusão.
Em São Paulo, o motorista de aplicativo suspeito de abusar de uma modelo dentro do carro passou hoje por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A vítima foi representante de Ilhabela, no litoral paulista, no concurso de beleza Miss Universo. O caso aconteceu ontem durante uma corrida à capital paulista. Ariana de Mello solicitou o carro pelo aplicativo InDriver. Ela pegou um táxi lá de Alphaville, indo para Vila Nova Conceição, e quando estava terminando a corrida, ele parou num lugar ermo e começou a dizer que ela seria uma prostituta, alguma coisa assim, e queria que ele satisfazesse em algumas coisas antes de sair do carro. Ainda segundo o delegado, a modelo reagiu. Ela ficou muito nervosa, gritou e houve uma gritaria dentro do carro, se bateu. Parece que ele tentou passar a mão nela, é o que ela diz, né? E nas suas partes íntimas. E ela veio aqui em prantos. A vítima registrou um boletim de ocorrência nesta delegacia no centro de São Paulo. Em depoimento, o suspeito negou o crime e disse que houve apenas discussão por causa de uma divergência no pagamento da corrida. O motorista de aplicativo vai responder pelo crime de importunação sexual. A lei entrou em vigor em 2018 e criminaliza atos libidinosos sem o consentimento da vítima. Em caso de condenação, a pena pode chegar aos 5 anos de prisão. A empresa InDriver informou em nota que o motorista foi bloqueado do aplicativo e que está colaborando com as investigações. O corpo do cirurgião plástico Cláudio Marsili foi cremado hoje no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, que terminou com o assassinato do médico de 64 anos. As imagens mostram o momento em que Cláudio chega à Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Nesse momento, o carro preto onde estavam os criminosos passa ao lado, para e dá ré até estacionar em frente à caminhonete do médico. Segundo a polícia, um dos suspeitos desembarca, rende e dispara contra a cabeça do cirurgião, que cai em um canal. Enquanto o motorista do carro preto manobra para fugir, outro criminoso desce e recolhe os pertences da vítima. Outra câmera mostra a fuga dos assaltantes no automóvel preto. Em seguida, a caminhonete do médico deixa o local. Horas mais tarde, os 2 carros foram encontrados na zona norte da cidade. Um suspeito foi preso. Tiago Barbosa dos Santos, de 38 anos, e com 13 passagens pela polícia, estava no Morro do Turano, onde foi localizada a caminhonete. Ele estava com a mochila, o carimbo e a caneta de Cláudio. A polícia investiga se a quadrilha de Tiago Fernandes Virtuoso, o tio Comel, que atua no Turano e é considerado o maior clonador de carros do Rio de Janeiro, tem envolvimento no crime. Mas apesar da principal hipótese para o crime ser a de latrocínio, a polícia não descarta a possibilidade de Cláudio ter sido executado. O médico vinha recebendo ameaças de morte por causa de uma cirurgia considerada mal sucedida pelo paciente. Há pouco mais de um mês, a filha de Cláudio Marsili também foi vítima de um crime, um sequestro relâmpago. O carro onde a influenciadora Mila Marsili estava com o marido e a filha recém-nascida foi abordado pelos bandidos na Barra da Tijuca. Ontem à noite, em uma live pela internet, o outro filho de Cláudio, o psiquiatra Ítalo Marsili, falou sobre a morte do pai. E é como se tivesse um buraco no coração da gente. A gente conviveu com ele, que o amava, né? Um coração rasgado, verdadeiramente rasgado, partido. A gente não vai refazer essa vida aqui na Terra com ele. Mas ele foi para outro lugar, onde ele é muito mais presente. O corpo de Cláudio foi cremado hoje, na zona portuária do Rio. Eles estavam muito felizes. Deus foi muito bom com Cláudio e os planos deles eram vários, os planos dele, mas nós temos que aceitar os planos de Deus, né? E eu tenho certeza que ele cumpriu, tá, com o objetivo maior de um ser humano, que é viver em benefício das outras pessoas praticando o bem. Em São Pedro, no interior de São Paulo, um susto daqueles. Uma onça parda entrou em uma casa e se alojou no boxe do banheiro. A fêmea, já adulta, foi resgatada por agentes do Corpo de Bombeiros, logo depois, com a ajuda de funcionários do Zoológico de Piracicaba, município vizinho a São Pedro. O animal teve que ser sedado e depois foi devolvido à natureza em uma área de mata da região.
Veja agora esse flagrante, gente. Um carro invadiu uma loja de roupas em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. A fachada de vidro foi completamente destruída. O motorista ficou alguns segundos dentro do veículo, mas acabou fugindo. O dono contou que a loja havia sido reaberta há poucos dias depois de uma reforma e que o irmão do motorista prometeu arcar com todo o prejuízo. Um boletim de ocorrência foi registrado e ninguém ficou ferido. 2 pessoas morreram após a queda de um helicóptero em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Imagens mostram a aeronave destruída com vários tabletes de cocaína espalhados pelo chão. Segundo o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o helicóptero caiu em uma área descampada de uma fazenda. A polícia tenta identificar as vítimas, a quem pertencia a droga e para onde ela seria levada. Bom, e agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, quinta-feira vai ser com tempo instável em boa parte do Brasil, mas a chuva forte, carregada, aquela que vem acompanhada por trovoadas, ainda se concentra em toda essa área mais escura da região norte. Lá no sul, o dia continua claro no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e mesmo assim pode chover de forma isolada em alguns pontos do litoral. E a atuação de um sistema de baixa pressão deve manter as nuvens carregadas e pode chover a qualquer hora do dia em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, a chuva diminui, pode ter uma leve abertura de sol em algumas regiões e aos poucos a temperatura começa a subir. Olha só, 19 graus amanhã e 25 graus na sexta-feira. No Nordeste chove forte em Salvador e isso deve durar até o final de semana. Só no litoral é que o dia vai ser quente e não tem previsão de chuva. No Centro-Oeste o calor continua com máximas de 37 graus em Cuiabá e 34 graus em Campo Grande. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.